Seja bem-vindo ao Teologia Atri, Teologia para a Vida. Vamos continuar aqui as nossas leituras, né? Aliás, as minhas leituras. Vocês estão acompanhando o que eu tô lendo. Tô lendo 3 livros de uma vez só e eu vou tentar fazer aqui um vídeo por semana sobre os livros que eu estou lendo. Eu vou mostrar para vocês os livros, ó. O livro é Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Tô lendo esse livro aqui. A Igreja do Século XXI, do Francis Schaeffer. Grande leitura, cara. Tô lendo devagarzinho isso aqui porque realmente é profundo. E aí eu tenho que absorver o máximo possível. E também tô lendo o livro do Peter Jones, Falsa Identidade, que vai tratar ali sobre o Jesus gnóstico, tá? Existe uma teoria que o Peter vai desenvolver no livro, que vai falar sobre a substituição do Jesus bíblico pelo Jesus gnóstico. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo dessa série, e aí eu continuei lendo o livro, né? O que você vai ver agora é a continuação do livro. Antes de passar para o que eu entendi, para aquelas coisas importantes, interessantes que eu entendi, chegou o meu livro, Lições aos Novos Peregrinos. Tá aí, isso aqui é uma punhada dos melhores textos do meu livro, o meu livro principal, que se chama Diário de Bordo. Eu coloquei aqui textos sobre como ler e interpretar a Bíblia, textos sobre como transformar a cultura da igreja, isso mesmo, vai poder ensinar teologia na igreja, e ali conselhos de antigos escritores. Aqui tem texto que eu traduzi de João Calvino e de Spurgeon também, tá? O link tá na descrição do vídeo. E vamos lá para o que a gente tem aqui. Curta e comente esse vídeo aqui. Você pode compartilhar aquilo que você acha que faltou no vídeo e a gente pode crescer juntos a partir de agora. E aí, se a gente vai crescer juntos, se inscreve no canal. Você pode também se tornar membro do canal. Tem mais vídeo na área de membros. Você pode colaborar com esse canal também, ó, apoiando ele no Apoie-se, beleza? Vamos lá, vamos por ordens de assunto, né? O título do vídeo tem a ver com falsa identidade. Beleza? Tem a ver com esse livro aqui. Então eu vou deixar ele por último. E eu vou falar primeiro sobre o Antifrágil. Esse livro aqui não é um livro teológico, tá, pessoal? É um livro ali sobre mercado, sobre crescimento. É um livro meio de autoajuda, né? Sei lá. É uma filosofia de mercados, digamos assim. E nesse capítulo do livro, eu até pensei em como passar a informação para vocês, para não soar estranho. O autor, que é o Nassim Nicholas Taleb, ele vai falar para a gente sobre como a queda de uma empresa, no caso dele é uma empresa, beneficia as concorrentes. Então olha só, como aprender com o fracasso de outras empresas, né? E aí a gente tem que ficar fazendo adaptações, né? Eu não sou dono de empresas, mas eu fico fazendo adaptações. Por exemplo, o que o fracasso de outras pessoas do nosso ramo pode me ensinar para que eu melhore o que eu estou fazendo e para que eu não caia igual eles caíram. Então vou citar exemplos para vocês. A gente tem vários teólogos aí, até teólogos famosos, né, que se envolveram durante o seu ministério com prostitutas, com adultério, com drogas, né? E aí esses caras caem. De repente todo mundo fica sabendo, eles despencam. E aí o que eu aprendo com isso? O Taleb vai tratar sobre isso no 4º capítulo do Antifrágil. Ele usa como exemplo a evolução, né, a teoria da evolução. Particularmente não acredito na teoria da evolução, mas o que ele fala, a ideia dele que ele aplica usando a teoria da evolução faz muito sentido, né? Ele vai tratar ali sobre como que a informação faz com que as outras pessoas evoluam, como a gente evolui com a informação de outras empresas, né? Então você observa pessoas que caíram, essa informação ela entra em você e você evolui em relação a isso. Isso é bem real, né? E assim, eu costumo falar que todos nós podemos cair, não tem ninguém perfeito. Então se hoje a gente está tranquilo, amanhã a gente pode cair. O que eu posso fazer para evitar essa queda? É sobre isso que o Nassim vai falar no capítulo 4 lá. E assim, achei proveitoso, mesmo não sendo um texto sobre teologia, beleza? Outro livro que eu li, que é muito interessante, isso aqui é muito interessante, é A Igreja do Século XXI. E eu ainda estou no primeiro capítulo, cara. Interessante que... olha como é que tá o livro. Pra vocês não acharem que é sacanagem minha, que é burrice, né? Não, olha o que eu tô fazendo. Eu não tô conseguindo ler uma página sem fazer anotações. É muita informação.
E eu quero transmitir essa informação para vocês. Quero que vocês cresçam com a informação do texto que eu li ali do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, ele chegou à conclusão de que a ciência moderna, eu falei sobre isso no vídeo anterior, ela tentou matar Deus. Ela tentou tirar Deus do coração das pessoas. E aí eu vou simplificar daqui para frente. A pós-modernidade pregou o ateísmo na mente daquelas pessoas do passado e nós estamos escolhendo isso hoje, tá? Mas a pós-modernidade, e o que ele vai falar sobre é a ciência pós-moderna, acho que isso fica melhor, ela fez com que o ser humano se tornasse um objeto tão previsível quanto uma árvore, né? Não sei se eu usei esse exemplo no ano passado, mas é porque é o mesmo capítulo. E aí isso gerou consequências. Então, a pós-modernidade destrinchou a mente humana, por exemplo, com a psicologia, né? A medicina pós-moderna também foi influenciada pelo ateísmo, né? E isso gerou consequências do ser humano. O ser humano, ele deixa de acreditar em Deus, ele deixa de esperar em Deus, já que agora eu consigo mapear a mente do ser humano, e ele está comentando esse surgimento dessa ciência, né? Já que agora o ser humano é previsível, né? A psicologia está aí, outras teorias aparecem juntos. Poxa, então o ser humano ele nada mais é do que parte da criação, né? Então o ser humano não é complexo como a gente pensa. E isso faz todo sentido, porque a psicologia, por exemplo, ela navega pelos mares assim do misticismo, só que um misticismo meio acadêmico, entende? É tipo assim, ela observa você e pela observação dela, ela julga que isso é comum para todas as pessoas que são parecidas com você. Entende? A psicologia faz isso, né? Então elas tentam colocar cada pessoa em uma caixinha, e cada caixinha representa as mesmas pessoas, embora sejam pessoas diferentes. E quando descobriram isso, quando isso ficou mais acessível, né, as pessoas começaram a perceber que a ideia de que Deus, que existe, de que pecado é pecado, isso não existe, né? É isso que gerou no coração das pessoas, entende? E isso trouxe problemas, né? Ao invés de ajudar, a ciência moderna, como Francis Schaeffer fala, ou a ciência pós-moderna, como eu falei, ela criou um grande vazio no ser humano. Porque se o ser humano é como uma árvore, se ele não é um ser complexo, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, se ele não tem esse relacionamento com o espiritual, né, ele fica vazio porque ele deixa de ter uma esperança além daquilo que ele enxerga, que é a fé. Né? A fé é essa esperança. Então, por exemplo, a ideia do pós-modernismo fez com que a gente acreditasse que se uma pessoa está doente, ela simplesmente vai morrer. E não há outro caminho para ela, entende? Não há fé, né? Não há fé em milagres, nada disso, porque o ser humano é uma máquina. O coração dele parou de bater, ele simplesmente morreu e não há o que fazer. O cristianismo é diferente, né? Se a pessoa está doente, nós vamos orar para que Deus, o Criador de todas as coisas, cure essa pessoa. Né? Então veja bem, a pessoa não é uma planta, ela não é previsível como muitos pensam, né? Então a fé ela dá um significado maior para o ser humano. E quando esse significado é removido pela pós-modernidade, principalmente pela ciência, esse buraco que fica no ser humano causa problemas para ele. E é por aí que começam as doenças, né? Os grandes problemas, que hoje é comum chamar de problemas, mas que na realidade são pecados. Pecados institucionalizados. E quem causa isso é a pós-modernidade. Então, assim, é possível mesmo que depressão, ansiedade sejam doenças que sempre existiram, mas que passam a ser mais comuns por causa da pós-modernidade. Então, a ansiedade, por exemplo, ela é um pecado, né? A depressão é fruto de pecados, mas para a pós-modernidade não são pecados, são características de cada ser humano. E é isso que a ciência pós-moderna faz. Ela tira Deus de dentro do homem e deixa um vazio existencial ali dentro. E esse vazio existencial vai causar problemas para aquela pessoa. E isso faz com que nós cheguemos ao que estamos vendo acontecer agora.
O que que nós estamos vendo acontecer? Lembra que eu falei que a psicologia meio que classifica as pessoas por tipos, né? Então, se você é assim, você tem a tendência a ser mais tímido, né? E se você tem a tendência a ser mais tímido, então você deve ser assim, assim, assim. Então, a gente vai te passar aqui alguns tratamentos, alguns remédios, talvez, né? Isso é a ciência moderna, tá? E assim, eu gostava de psicologia, até eu perceber que realmente é isso que acontece. Por que que eu disse que isso, na verdade, é mais místico do que ciência? Porque o que eu faço com a psicologia, onde eu determino que você. Igual esses dias alguém veio falar pra mim que alguma coisa sobre grego e hebraico, e eu tinha medo disso, né? Sobre diplomas, né? Você fala sobre isso porque você tem medo por não ter diplomas, né? Então, veja que isso é psicologia. Então, alguém julgou a minha ação com base naquilo que eu talvez tenha medo. Então, como eu tenho medo de não ter diploma, eu acabo atacando quem tem. Mas não é a verdade, entende? Psicologicamente, isso talvez faça sentido, mas não é essa a real. E isso também é muito visto nos horóscopos. Já viram os horóscopos? A psicologia é o horóscopo científico, entende? É isso. Então, se você foi criado desse jeito, você vai ser desse jeito. Se você nasceu em dezembro, você vai ser desse jeito, entende? A psicologia é um misticismo institucionalizado e acadêmico, ou seja, ela não é uma ciência. É claro que há muita coisa boa na psicologia, tá bom? Eu aprendi primeiramente psicologia. E eu tive que aprender porque na minha época a depressão era frescura. Eu sou da época que depressão era frescura, sabe? Então eu tive que. Ninguém me ajudou, eu tive que ir atrás de informação. Apesar de não ter recursos na época nem para pagar um psicólogo, e eu lembro até do preço, na época psicólogo era R$ 120 a hora, né? Só tinha psicólogo particular, não tinha no plano de saúde ainda, sou dessa época. Então, nesse cenário, ao invés de eu pagar um psicólogo, eu tive que estudar. Então, eu aprendi muita coisa com a psicologia. E eu falo ainda, há coisas boas na psicologia, mas de forma geral, ela realmente se comporta como essas ideias místicas de que se você nasceu em um mês, você é assim, assim, assado e tal. E no fundo, não faz o menor sentido. Assim como muitas teorias da psicologia também não fazem o menor sentido. E o que acontece? É aqui que entra o ponto interessante do Francis Schaeffer. Eu ainda vou ler sobre isso, mas eu já vou adiantar aqui porque eu já entendi. Eu já entendi a ideia do Francis Schaeffer. Eu ainda vou ler mais sobre isso. Eu estou em O Misticismo do Homem Comum. Eu já li sobre o misticismo aqui, ó. O misticismo do homem moderno, né? Como a ciência moderna removeu essa ideia de Deus do ser humano e criou um vazio existencial no ser humano, o ser humano ele passa a procurar o sobrenatural, entendeu? Só que como a ciência pegou só no pé do cristianismo, ele vai procurar outros sobrenaturais. E aí ele começa a se envolver com outras religiões em procura de um sentido, em procura de um significado. E é daí que surge essa geração inteira de místicos que estão envolvidos na ciência, na política, em filmes e tudo mais. São pessoas que têm a ideia, o desejo de procurar algo que é transcendente a eles. O interior deles clama pelo transcendente, mas como no passado pegaram no pé do cristianismo, eles vão procurar o transcendente em outros lugares. E aí acabam se envolvendo em outras religiões, até danosas para o próprio ser humano. Esses dias eu tinha um vídeo circulando no Twitter, né? De uma pessoa ensinando na internet a fazer um trabalho onde era colado a boca do sapo. Olha só. Isso já é outro problema causado lá pela pós-modernidade, lá pela ciência moderna. Olha onde o ser humano vai parar. E eu só estou citando um trabalho bem leve, porque você sabe, tem muita coisa pior que isso. Aliás, eu estava até querendo trazer para vocês aqui o livro de São Cipriano na área de membros, para vocês verem
como é que é a cosmovisão de pessoas em outras religiões, tá? Pra vocês, é um choque de realidade, tá? É pesado, mas eu acho que eu vou trazer isso para vocês, tá bom? E eu parei por aí no livro dele, porque eu ainda tinha que pensar, eu tinha ainda que colocar isso tudo em um formato e trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido transformar essa informação em algo útil para você. Se eu conseguir, curte o vídeo então. Curte o vídeo e já compartilha ele depois. Olha só que caramba, véio, você leu o quê? Eu li menos de um capítulo e gerei esse monte de conteúdo. Esse livro aqui, ó. O link dele tá na descrição do vídeo, tá? É um livro caro? Sim. Mas você entendeu qual é a profundidade do livro? É isso que eu falei a metade de um capítulo. E vamos continuar com o último livro, né? O último livro é ainda mais complexo, né? O livro do Peter Jones, A Falsa Identidade, esse eu realmente tive que ler mais devagar ainda, porque a ideia do Peter Jones, ela não é fácil de ser transmitida. Eu senti a mesma dificuldade que eu percebi nesse livro aqui. O Peter Jones, ele está desvendando os mistérios criados pelos gnósticos do século XXI, trazidos à tona pelo Evangelho de Tomé, descoberto em 1945. Então, para você que não sabe nada sobre isso, em 1945 foi descoberto alguns pergaminhos antigos. Um desses pergaminhos era o que é chamado de Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um texto escrito posteriormente, lá pelo século II, século III mais ou menos, e ele reflete a doutrina gnóstica junto com os nomes do cristianismo. Era uma tentativa de fazer com que o cristianismo, a nossa religião, se abrisse ao misticismo e se tornasse pagão. Entendeu? É o plano de converter o cristianismo ao paganismo. E aí, para isso, eles escreveram vários textos e colocaram a doutrina deles lá. Então, fizeram lá, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena. Aí pegaram os personagens, alguns eventos e colocaram a doutrina deles no meio e criaram um livro sobre isso. Entendeu? É assim que fazia. Na verdade, é isso que o Peter Jones ajuda a gente a entender. E por isso que é complicado, porque é muita informação que não circula por aí. Eu acho que eu sou um dos poucos canais, né? Esse é um dos poucos canais que fala sobre isso, tá? Então vamos por parte aqui. O capítulo 2 do livro vai tratar sobre a mensagem de Jesus. Deixa eu ver se é o capítulo 2 mesmo ou se eu ainda estou no primeiro. A mensagem de Jesus, capítulo 2. A mensagem de Jesus tratada no capítulo 2 é sobre o reino de Deus, tá bom? Ele vai fazer um contraste entre o que os gnósticos achavam sobre o reino de Deus e o que Jesus pregava sobre o reino de Deus, tá? Então, antes de começar a falar sobre isso, ele fala sobre o que os gnósticos faziam para colocar as doutrinas deles dentro dos pergaminhos. Eu já falei um pouco sobre isso e agora eu vou complementar para ficar mais fácil e todo mundo vai entender. Os gnósticos queriam colocar a doutrina dentro do cristianismo de qualquer jeito. Então eles pegavam citações do Novo Testamento e faziam comentários dessas citações e criavam livros disso. Então, por exemplo, o livro de Tomé vai falar sobre o reino de Deus que está dentro de nós. Por isso o título desse vídeo é O Reino de Deus é um lugar físico, porque para o gnosticismo o reino de Deus é o seu interior. Você é o reino de Deus, sabe? O misticismo ou o espiritual é o reino de Deus. Os gnósticos não aceitavam que uma coisa que fosse feita de matéria fosse boa, porque a matéria é caída. Lembra da história que eu contei no último vídeo? Então, como a matéria faz parte das coisas caídas, logo o reino de um Deus não pode ser feito de matéria, porque ele seria caído também. E aí o Peter Jones, ele fala isso, né? Os gnósticos pegavam citações do Novo Testamento, criavam uma história daquelas citações, introduziam as citações no meio do texto e faziam comentários da sua doutrina. Então, eu até escrevi na minha agenda o seguinte: os gnósticos ressignificavam o texto bíblico, entende? Eles davam significados aonde não tinha significado. E olha que eu entendo sobre significado. Afinal de contas, eu escrevi esse livro aqui sobre leitura e interpretação da Bíblia. Eu tive que estudar sobre isso, né? E aí é isso que o gnóstico fazia. Ele pegava textos bíblicos, enfiava símbolos onde não tinha e desvendava os símbolos.
Entendeu? Então vamos criar esse cenário aqui, né? Vamos supor que em algum momento fica escrito que eu tinha um suporte de celular aqui. Em algum momento ficou registrado na Bíblia que eu usava um suporte de celular e eu colocava meu celular aqui, né? E aí vamos supor que o gnóstico lá do futuro acredita que o suporte celular seja Deus, e que eu depositava o meu celular em Deus. Ele vai pegar o texto onde fala que eu usava o suporte de celular e em seguida ele vai fazer um comentário sobre isso em formato de texto inspirado, entendeu? E aí ele vai aplicar a doutrina dele em cima do pedacinho de texto que eu coloquei lá no meu escrito original. Era isso que eles faziam. E aí o que acontece? A doutrina agnóstica sempre puxa para esse lado interno, né? Isso tem até um pouco de psicologia, acaba usando isso, né? Você tem que fazer uma autoanálise, ou você tem que meditar em você mesmo, você tem que encontrar o seu eu, o seu centro, sabe? Você pode, tudo está dentro de você. Sabe essa ideia da espiritualidade humana? Por isso que, por exemplo, há muito yoga, né? O yoga é essa captação da energia para alterar o seu interior, a cura interior, essas coisas do interior da gente. Eles acreditavam que quando você buscava isso, você estava acessando o espiritual, o pleroma, ou talvez o nirvana, em outras religiões é nirvana, né? Então, eles queriam ensinar que Jesus estava falando sobre esse reino espiritual, que só existe de forma espiritual, e esse que está dentro de você, entende? Como eles ensinavam que toda a criação era o Deus, né? Deus, ele não era um ser, tudo era Deus, inclusive você. Eles quiseram modificar a fala de Jesus, fazer com que Jesus estivesse ensinando gnosticismo. E aí por isso o título do vídeo é O Reino dos Céus é um lugar físico. Porque embora Jesus tenha falado que o reino estava dentro de nós, ele não estava falando de forma literal que o reino de Deus estava no seu coração. Porque não é isso que o restante da Bíblia vai falar. Jesus estava falando que nós vivemos o reino de Deus de forma espiritual agora, porque em breve ele vai instituir para sempre e físico e visível o reino de Deus, entende? Então para você entender melhor, você tem que ler um pouco de Apocalipse também, entender como é que o céu como é que o céu de Deus é, né? E é um lugar físico, fala ali de nações que moram em um lugar, fala da cidade que é física também, e embora nós vivamos isso de forma espiritual ou significativa, talvez seja a palavra certa, o reino de Deus, ele é um lugar físico. Tanto é que Deus está lá, né? Jesus está lá. E às vezes também quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus que já está na terra, ela está querendo dizer que toda a terra é de Deus, que o reino dele é que domina a terra, entende? Então tem essa figura de linguagem também que o Peter Jones acabou nem entrando nela, mas tem essa também, né? Então a gente pode colocar mais uma figura de linguagem. Às vezes Jesus fala sobre o reino de Deus como uma forma de dizer que tudo é governado por ele, é o reino de Deus, literal. Às vezes ele fala que o reino de Deus está dentro de nós, querendo dizer que o seu reino é vivido pelo seu povo desde agora, de forma espiritual, mas que no final será físico. Tanto é que Apocalipse é Jesus revelando para João, né? E os gnósticos acreditavam que não. Para os gnósticos, o céu cristão não é o mesmo deles, então eles não aceitam a nossa doutrina sobre o céu. Vamos lembrar aqui o que é o céu, né? João viu o céu, né? Jesus mostrou para ele como vai ser o céu. E é interessante que eu vi algumas pessoas falando que a cidade de Santa ela é um templo, mas na realidade João fala que havia um templo dentro da cidade santa. Então, a Nova Jerusalém, ela é física. Um dia nós vamos estar na Nova Jerusalém e nós vamos no templo também dessa Nova Jerusalém. É óbvio que não vai ter sacrifícios, porque não vai ter pecado.
Jesus vai acabar com o pecado, ele vai acabar com toda a dor, todo o choro, mas fisicamente estaremos no reino de Deus. E se a cidade tiver o formato de templo, não tem problema, isso não é a questão. A questão é que ela existe fisicamente e que nós vamos estar nela fisicamente, né? E os gnósticos acabam não aceitando isso e o resultado disso, e é interessante, é você ver que a progressão, né, do cristianismo moderno não fala do céu, não fala do inferno e acaba focando na sua cura interior. Sabe? Aquele cristianismo, parece que você nunca consegue nada, você tem que estar sempre evoluindo. Isso é gnosticismo, entende? Você nunca chega a nenhum nível de melhoria. Você está sempre precisando de uma libertação interior, uma cura interior. Você tem sempre que entrar no espiritual, sentir o espiritual. E, cara, o Novo Testamento simplesmente nem fala sobre isso. Ele nos prepara para quando Jesus voltar, estarmos com ele, fisicamente com ele, num céu físico, que é a terra restaurada, ou outra terra, né? Existe muita teoria sobre isso, mas fisicamente com ele para sempre no céu. E o Peter Jones tratou sobre isso em um capítulo apenas. É muito interessante. Agora, eu queria entender, e você que está assistindo vai me ajudar a entender, quando é que o cristianismo moderno ensina o gnosticismo a respeito do reino de Deus e quando ele e o que a gente precisa fazer para voltar ao cristianismo verdadeiro, né? Então você vai colocar nos comentários aqui. Enquanto isso, tô ficando até sem ar. Enquanto isso eu vou ler mais do livro. Vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. Esse é o livro do Peter Jones que eu mencionei agora. Esse é o livro que eu vou ler, vou continuar lendo também, do Francis Schaeffer, vamos ver o que ele vai falar. Já parece que tem muita informação, ele vai trazer mais informações. E esse aqui é o livro Antifrágil do Nicolás Taleb. Bom, enquanto vocês produzem aí mais informações para ajudar as pessoas que não leram o livro, eu vou lendo mais desse aqui e gravo outro vídeo para vocês também, beleza? Fiquem todos com Deus, foi muito bom gravar sobre isso aqui, espero que vocês tenham gostado também. E tem mais vídeos aqui, assistam. Tchau, tchau.